Nessa demonstração, nós vamos trabalhar com algumas relações de montagem da versão 2015 e também algumas facilidades que tivemos na relação de cópia ou de salvar arquivos como cópia aqui da versão 2015. Nesse ponto, então, nós podemos atribuir algumas funcionalidades aqui já conhecidas, como, por exemplo, a relação de uma face com a outra, utilizando o menu rápido de informações. Um ponto muito importante quando estamos trabalhando e que é uma novidade da versão 2015 agora é a relação de centralização de perfis. Observem que o SolidWorks ele atribui as características em função do centro dos dois perfis. Então aqui nós podemos finalizar o nosso modelo. Se fizermos algumas alterações na nossa geometria ou alterarmos o posicionamento dela, observem que o SolidWorks ele mantém essas informações em função das ferramentas que nós atribuímos ali para a relação do nosso modelo. Então aqui, de forma muito rápida e simples, nós podemos fazer as alterações de centro a centro do nosso modelo. Outro ponto muito importante quando estamos trabalhando é a atribuição de características em relação da simetria do modelo, ou também chamado de relação de largura que nós temos, então fazendo aqui esse posicionamento de largura. Observem que recebemos algumas melhorias aqui nesse comando, como por exemplo, a fixação dele vai ser centralizada ou vai ser em função de uma dimensão que nós podemos atribuir aqui no SolidWorks. E também nós podemos atribuir com liberdade, onde o SolidWorks vai respeitar as faces e limites do modelo para fazer essa relação da geometria. Então, isso facilita muito aí o trabalho e a relação de criação de montagens com o SolidWorks 2015. Outro ponto muito importante, ainda falando de relações de montagem, quando precisamos atribuir aqui uma geometria em ângulo do nosso modelo, então podemos criar essa relação. E nós temos aqui uma nova relação do SolidWorks, que é a relação por limite de ângulo. Então, nesse ponto, nós podemos atribuir um limite para a nossa geometria, simular o movimento que ele gostaria. Nós podemos, então, atribuir agora a fixação temporária de alguns componentes, simplesmente por estudo dessa movimentação. Então, simplesmente clicando na geometria, agora nós podemos facilmente simular esses trabalhos com angulações aqui na versão 2015 do SolidWorks. Outro ponto muito importante quando nós estamos trabalhando é que se nós entrarmos nesse modelo, vamos abrir essa nossa geometria e fizermos uma edição, como por exemplo uma edição simples aqui, de aumentar o tamanho do furo, quando nós voltamos para o ambiente de montagem, nós podemos ter algumas inconsistências aqui na relação de peças. Na versão 2015, então, facilmente nós podemos agora referenciar novamente o modelo. Observem que nós temos uma face que ela foi perdida, nós podemos simplesmente atribuir uma nova característica. E o SolidWorks vai nos perguntar se nós queremos basicamente criar somente essa relação nova ou atribuir todas as outras que estão faltando. Observem que se clicarmos em Sim aqui, todas as relações agora estão corretas na nossa árvore de criação de montagem. Então isso facilita bastante a utilização do software pelo usuário e também melhora aí a utilização e a criação de montagem. Outro ponto muito importante quando vamos inserir um componente aqui na versão 2015 do SolidWorks, nós podemos aqui utilizar uma peça, esse manípulo que nós temos. Nós temos agora a orientação dele em função dos ângulos, então podendo ser rotacionado em X, em Y, em Z, para melhorar o posicionamento da nossa peça. E aqui nós vamos atribuir algumas informações, como por exemplo aqui a concentricidade desse modelo. Outro ponto muito importante é que muitas vezes nós podemos ter dentro da nossa árvore peças que são iguais, mas que muitas vezes na nossa lista de materiais elas vão ter algumas características diferentes, ou até mesmo nós queremos gerar outra peça no nosso estoque. Então, ao invés de clicarmos em salvar como dentro do modelo e renomear essa geometria, nós podemos utilizar aqui o tornar independente da versão 2015. Observem que automaticamente o SolidWorks vai pedir um nome novo dessa nossa geometria. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma atribuição de nome novo para o nosso modelo. E aqui nós temos peças que são iguais, porém, na nossa lista de materiais e na nossa lista de montagens, eles são diferentes. Então, isso facilita aí a criação e a colaboração entre os usuários da empresa. Nesse ponto aqui, então, trabalhando com mais algumas características, como, por exemplo, um comando já conhecido que é a cópia com relação, ou copy with mates, nós podemos nos basear então nessa nossa geometria do modelo. E a versão 2015 suporta agora a relação de simetria. Observem que somente indicando as faces de simetria, o SolidWorks cria essa cópia com as relações corretas aqui na versão 2015. Então isso facilita aí bastante a criação de montagens, utilizando esses comandos de cópia do SolidWorks 2015. Então, como nós podemos observar, a versão 2015 traz muitas novidades na relação de criação de montagens, relação de trabalhos
com lista de materiais e com a lista de comandos, e também funcionalidades aí que melhoram a experiência do usuário e a utilização da versão 2015 do SolidWorks.